Bem, pessoal, voltando ao assunto de administração pública indireta, assunto voltado ao concurso da Saneago 2018, nós falamos nos vídeos anteriores que a administração pública indireta é composta por quatro espécies de órgãos: as autarquias, as fundações governamentais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O que é que acontece? No vídeo anterior, nós observamos que elas possuem traços comuns. Hoje nós vamos ver o que as diferencia. Começando pelas autarquias, que talvez sejam as entidades da administração pública indireta mais importantes, essas são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei específica e que prestam serviços públicos. É importante observar que quando uma pessoa jurídica de direito público, necessariamente ser criada por lei específica. Por serem basicamente prestadores de serviço público, as autarquias não podem prestar atividade econômica. Alguns doutrinadores dizem que as autarquias são tidas como alongamanos do Estado. O que seria isso? Elas são tão parecidas com o Estado que elas têm as mesmas prerrogativas e sujeições que o Estado possui. E elas são muito parecidas com o Estado exatamente porque são criadas para de serviços públicos. E se elas prestam serviços públicos, isso significa que elas precisam de todas as prerrogativas necessárias para a prestação desse serviço. Exemplos de autarquias nós temos várias. O IBAMA é autarquia, as universidades geralmente são autarquias, as universidades públicas, óbvio, né? O INSS é uma autarquia, então são diversos exemplos de autarquias que nós temos. Algumas autarquias, inclusive, por possuírem características novas e diferentes das anteriores, portanto, elas são chamadas de autarquias em regime especial, como vai acontecer com as universidades públicas e as agências reguladoras. As fundações governamentais, por outro lado, já são tidas como um patrimônio personalizado. Por favor, não confundam. Costuma-se afirmar que a autarquia é um serviço personalizado, que as fundações governamentais são patrimônio personalizado. É inclusive interessante observar que tanto existe no direito brasileiro a fundação governamental que é criada pelo Estado, quanto a fundação particular criada por pessoas, né, físicas para a realização de certos atos de interesse social. O que é que se tem? As fundações governamentais são patrimônio personalizado, criadas para o exercício de atividade de interesse. Tomem cuidado, porque elas são as únicas entidades da administração indireta que podem ser criadas sob o regime de direito público ou sob o regime de direito privado. Compete à própria administração, no exercício de sua discricionariedade, quando enviar o projeto de lei para a criação da fundação governamental, indicar se ela é de direito público ou se ela é de direito privado. Um detalhe é que se ela for público, ela é criada por lei específica, se ela for de direito privado, ela é autorizada por lei específica. Nós vamos observar, e isso precisa ser muito bem, né, salientado, principalmente na hora da prova, que as fundações governamentais de direito público são tão parecidas com autarquias, mas são tão parecidas com autarquias, que elas também são chamadas de autarcionais ou fundações autárquicas. No entanto, elas não se confundem com as autarquias. Na prova, as fundações virão como patrimônio personalizado, enquanto as autarquias virão como serviço público personalizado. Tá? Então não podemos confundir. Por último, nós temos as empresas estatais, que são entidades empresariais que se encontram sob o mando acionário do Estado. Então, o controle acionário do Estado pertencerá, perdão, o controle acionário das empresas estatais pertencerá ao Estado, tá? Só que essas empresas estatais são subdivididas em duas espécies e mesmo essas duas espécies podem prestar serviços públicos ou atividades econômicas. Quando prestam serviços públicos, elas acabam regidas pelo artigo 175 da Constituição Federal. Nesse caso, segundo entende a jurisprudência,
Elas vão possuir imunidade tributária e seus bens serão impenhoráveis, desde que vinculados à prestação de serviços públicos. Por exemplo, os Correios são empresa pública prestadora de serviço público. Os veículos dos Correios necessários para entrega de encomendas, esses veículos são contra a penhora. Os demais veículos que não estão vinculados à prestação de seu serviço finalístico já não possuem a impenhorabilidade, como vai acontecer, apenas para exemplificar, com os veículos que atendem às chefias dos setores. Então, aqueles chefes e diretores que têm um veículo à sua disposição, esse veículo é penhorável. Aqueles que servem para entrega de encomendas, né, ou seja, isso da atividade precípua dos Correios, esses aí serão impenhoráveis. Outras entidades, no entanto, outras empresas estatais prestam atividade econômica. Aliás, as únicas entidades da administração pública indireta que podem prestar atividade econômica são as empresas estatais. Nesse caso, elas são regidas pelo artigo 173 da Constituição Federal e não possuem imunidade tributária, sendo seus bens todos penhoráveis. Porque se prestam atividade econômica, elas concorrem em regime de igualdade com as empresas privadas do setor, não podendo assim haver uma desigualdade em relação a esse serviço, porque senão se criaria uma concorrência desleal. Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista são consideradas como empresas estatais, mas obviamente elas se diferenciam. As empresas possuem um capital público, quer dizer, o capital das empresas públicas vem de outras entidades da administração pública direta e indireta, são criadas sob qualquer forma societária e, no caso das empresas públicas federais, julgadas pela Justiça Federal. Já as sociedades de economia mista possuem um capital semipúblico, né, quer dizer, ela tem um capital privado também em sua constituição, então se fala que é um capital semi-privado, mas o controle continua com o Estado, quer dizer, o capital dela, a maioria ainda é um capital público. As sociedades de economia mista, elas são formadas necessariamente, né, como sociedades anônimas e são aí julgadas pela Justiça Estadual, ainda que sejam federais, tá? Agora, atenção a isso. Nas empresas públicas, o capital é íntegro público. Nas sociedades de economia mista, o capital é misto, semipúblico, semiprivado. Então, essa aqui foi uma rápida lição sobre as entidades da administração pública indireta. De logo, desejando, como sempre, a todos bons estudos e que possam gabaritar essa prova. Até breve.